Paz, família, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E também espero que essa mensagem venha te abençoar e também abençoar a sua casa e a sua família. Não deixe de nos seguir nas plataformas como YouTube, Spotify e também em nossa rede social, o Instagram. Eu te encorajo, ao final dessa mensagem, a compartilhar com algum amigo ou familiar, para que o Cristo revelado na mensagem seja compartilhado entre as pessoas. E eu oro para que você permaneça no Senhor, em Sua palavra e também na Sua presença. Vamos juntos buscando mais de Deus. Vocês estão felizes com Jesus? Quem teve um dia abençoado hoje? Terça-feira, abençoada pelo Senhor, depois de um culto poderoso de domingo, né, gente? Confesso que eu não estava com vontade de ir para casa, de sair desse ambiente, de tão poderoso que foi. E eu creio que hoje não vai ser diferente, amém? E sabe por que não vai ser diferente? Porque a mesma presença que estava aqui domingo, ela continua, que é o Senhor. E aonde o Senhor está, sabe, nunca fica normal. Não é verdade, Marcelo? Tudo fica assim, sabe, além do normal. Então gera expectativa no teu coração. Fecha os teus olhos. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse tempo tão precioso. Pai, nós entregamos a Ti o nosso coração, para que o Senhor adentre nele, Pai, através da Tua palavra, e faz aquilo que o Senhor quer fazer, Pai. Pai, que nós possamos sair daqui hoje impactados pela Tua presença, com um desejo ardente de tê-lo conosco, Pai, em todo o tempo. Por isso, Paizinho, sonda os nossos corações. Tire toda a impureza, todo o atrito que estiver impedindo que a Tua palavra entre. E libere, Senhor, o fluxo para que Ele venha, para que a presença do Senhor venha e nos encha. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios. Provérbios 28. Provérbios 27, capítulo 18. Não, capítulo 8. 27, versículo 8, desculpa. Como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do lar. Forte, né? Salomão, ele usa a figura de uma ave para ilustrar a condição de alguém que abandona o lugar que deveria estar. E assim como uma ave fora do ninho perde a segurança, ela perde o propósito. Assim é o homem fora da presença de Deus. O homem fora da presença de Deus, ele se torna vulnerável e sem direção. Mas a palavra aqui, o versículo, ele enfatiza sobre o vaguear e sobre a ave. Qual é a ave que vagueia? Salomão, ele não cita uma ave específica, né? Porque a ênfase, ela não está na espécie, mas ela está em quê? No comportamento. Então, a ave que vagueia é aquela que deixa o lugar de segurança, movida muitas das vezes por curiosidades, distração e descuido. E assim é o homem quando ele se afasta do seu chamado. Assim é o homem quando ele se afasta da sua família. E assim é o homem que se afasta da presença de Deus.
ele se expõe a um perigo espiritual. A palavra vaguear, ela traz a ideia de andar sem rumo, sem direção e sem objetivo. Vaguear é perder tempo em coisas que não edificam. Vaguear é buscar satisfação fora da vontade de Deus. Vaguear é viver sem constância, mudando de um lado para o outro, sem raízes firmes. E espiritualmente, vaguear é estar afastado da presença de Deus, da sua vontade e da sua direção. Quem aqui já viu alguém vagueando, sem rumo, perdido? Certa vez eu ouvi um testemunho de um homem que ele decidiu visitar um certo lugar, e nesse certo lugar ele foi tomado por um espírito maligno, onde a sua mente ficou atormentada. E ele só lembra de ter saído da sua casa em Campo Grande, aqui em Cariacica. E ele saiu vagueando, sem rumo e sem noção. E quando ele deu por si, ele estava lá em Marechal Floriano. E a sua família doida procurando por ele, porque ele saiu sem rumo, perdido, sem direção. Sabe, então assim, quando você vagueia, você fica totalmente sem direção e perdido. E quando nós, sabe, deixamos o ninho, que é o lugar de proteção, aonde Deus nos guarda, nós temos uma vida dessa forma, nessa condição. Tomamos, sabe, decisões erradas, sem rumos, depois nós nos arrependemos, porque se tornamos presas fáceis para os predadores. Quando o passarinho, quando a ave, ela faz o seu ninho, ela mantém ali debaixo das tuas asas os teus filhotes. E ali aqueles filhotes, sabe, são protegidos, são alimentados. E o homem, quando ele se encontra nesse ninho, debaixo das asas do Senhor, é assim que ele permanece, protegido e alimentado. Então o ninho, ele é um símbolo de abrigo, descanso, nutrição e identidade. E é no ninho que os filhos crescem seguros. É debaixo desse ambiente, debaixo da proteção do Senhor, é que nós crescemos seguros. O ninho, ele representa estabilidade, continuidade e propósito. E para nós, o ninho espiritual é a presença de Deus, e é aqui que recebemos alimento da palavra, somos fortalecidos em oração, e encontramos descanso para as nossas almas. Então a ave que ela se afasta do ninho, ela está exposta ao frio, ao perigo, vulnerável aos predadores, sem identidade, porque o seu lugar no ninho é na presença de Deus. Quando o homem, ele está fora do propósito de Deus, quando ele se afasta da palavra, da oração, da comunhão, desse ambiente protetor, ele perde a direção. Ficamos com muitas dúvidas, vem medos, vem incertezas, sabe? Então assim, cada pessoa ela tem um lugar no coração de Deus, sabe? E esse lugar é na presença dele, amém? Fora da presença, o homem pode até ter conquistas, mas não terá a paz verdadeira. Pode ter riquezas, grandes posses, mas a paz verdadeira ele não encontra.
sem contar o vazio que permanece dentro dele. Sempre ele vai sentir falta de alguma coisa, mesmo ele tendo tudo o que o dinheiro pode proporcionar. Então o homem fora da presença de Deus é como um filho pródigo, longe da casa do pai. Vive no vazio, na fome e na solidão. Ele perde o foco, ele perde o chamado e ele se torna uma pessoa instável. O homem fora da presença de Deus, ele não encontra descanso, porque só o Senhor é o nosso verdadeiro abrigo. E o lugar do homem na presença de Deus, ele encontra a verdadeira segurança. Provérbio 18:10. A verdadeira segurança. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Então o homem na presença, ele está seguro, porque o Senhor, ele é uma torre forte. O homem na presença, ele tem, a proteção divina. O homem também na presença, ele tem o que? Identidade. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Efésios 1, 4 e 5. Que fala assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e sem culpa diante dele em amor. 5. Nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, o lugar do homem na presença de Deus, ele tem uma identidade, porque ele se torna filho. Ele não é órfão, ele não é um vagante, ele é filho. Filho tem herança, filho tem promessa, filho tem proteção, filho tem abrigo, filho tem alimento. E o homem, na presença, ele também tem propósito. Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nele. Então o homem na presença, ele tem propósito para cumprir o seu chamado e propagar, as boas obras, as boas novas do Senhor. Nós somos preparados para isso. Mas o nosso ninho não é este mundo, mas é a comunhão constante com o Senhor. Porque na presença de Deus nós somos protegidos. Isaías 41:10. Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a destra da minha justiça. Então você é protegido. Nós temos respaldo, nós temos legalidade na palavra do Senhor, que o homem que anda na presença, ele é protegido. Nós não temos que temer. O homem na presença de Deus, ele também é alimentado. Porque lá em João 6,35 fala que Jesus, ele é o quê? Põe aí. João 6,35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Ele não nos deixa sem alimento. Ele é o próprio alimento. Ele é o pão que sacia, a nossa fome. Ele é a água que sacia a nossa sede. E na presença de Deus somos fortalecidos para viver com propósito. Fortalecidos em quem? Em Cristo. Porque lá em Filipenses 4,13 diz o quê? Que nós podemos todas as coisas em Cristo. Porque é Ele que nos fortalece. Então nós precisamos entender que esse lugar do ninho na presença de Deus é tudo que nós precisamos
para termos segurança, alimento, proteção, propósito. Em João 15, 4 e 5 diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós, pois sem mim nada podeis fazer. Mas para nós permanecermos na presença, nós precisamos ansiar para viver nessa presença. Ansiar, ele é diferente de desejar. Porque desejar, estar ligado à vontade, ao querer consciente, à mente e os objetivos. Pode ser forte, mas assim, nem sempre carrega a dor do anseio. Pode ser algo possível de ser alcançado. Mas o ansiar é um desejo profundo, persistente, quase instintivo, que vem, sabe, da alma. É um querer ardente, queima por dentro, eu anseio aquilo. É insistente e muitas das vezes focado no impossível e também em algo que está distante. É como um querer muito forte e algo que gera dor. Ansiar é um desejar com muito mais força. Então eu preciso ansiar por essa presença. Salmos 42, 1. Salmos 42, 1 diz: como a corça anseia por águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. É esse anseio, sabe, que o salmista ele está falando. Essa dor profunda, esse desejo, sabe, aqui ele compara, sabe, no seu profundo, um desespero, um anseio por Deus, uma sede instintiva, sabe, de uma corça por águas correntes. Amados, imagina uma corça na mata, num sol de rachar, sabe, ela ansiando por água, com aquela sede. O coração dela acelera e ela só tem um objetivo, ela só tem um alvo. Ela quer encontrar aquela água, ela quer matar aquela sede. Então nada vai atrapalhar ela de encontrar essa água. Sabe por quê? Porque o foco dela está em encontrar um ribeiro, encontrar a água, encontrar a fonte para que mate a sede dela. E é esse desejo que nós temos, sabe, que gerar em nosso coração, é de estar nessa presença dele, sabe, para ele nos saciar. Nós precisamos desejar dessa tal forma, mas ansiando com muito mais força. Longe do templo, né, Davi ali ele sente a ausência. Ele sente a ausência divina, sabe, no meio da zombaria dos teus inimigos, mas ele mantém a esperança em louvar a Deus. E é um clamor de uma alma que mesmo na dor, busca intensamente a presença e a misericórdia do Deus vivo, que é a única fonte capaz de saciar o seu vazio espiritual. Tem muita gente que ela está ali no ninho, ela está na presença, ela está debaixo desse abrigo, mas ela ainda não conseguiu saciar a sua sede. Ela continua ainda, sabe, com um vazio grande. E a corça, quando ela está sedenta, com sede, ela busca desesperadamente pela água. Sabe para quê? Para ela sobreviver. Então, está no ninho, na presença, nós estamos protegidos, sim. Mas nós precisamos beber da fonte, para que nós possamos sobreviver, ser encharcado.
E o salmista, ele usa essa imagem para mostrar a intensidade do desejo por Deus. Nós somos chamados a buscar a presença de Deus com todo o nosso coração. 2026, nós declaramos isso aqui no início do ano, né? Eu preciso começar o início do ano na presença. Eu quero o ano da presença. Nossa, esse ano vai ser poderoso, vai ser o ano da presença. Mas o quanto você tem buscado por ela? Mas o quanto você tem ansiado por ela? O quanto que você, sabe, tem focado só nela? Porque a corça, ela não se desviava. O foco dela era a fonte. E é o que nós precisamos para continuar na presença. Continuar com o nosso foco naquele que é o único capaz de saciar a nossa sede. Sabe, nós não podemos viver sem a presença de Deus. Aqui o salmista, ele expressa uma sede profunda, uma necessidade vital. Necessidade vital. E não uma necessidade, sabe, superficial. Ele não busca apenas respostas, bênçãos ou soluções. Ele busca aqui o próprio Deus. Sabe, amado, quando ele diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então ele não veio apenas só para buscar uma bênção ou uma solução. Ele veio atrás do Deus vivo. Ele veio atrás da presença. Sabe, porque bênçãos, elas vêm e elas vão. Mas Deus, o Deus vivo, ele vem e permanece. Amém? Então essa sede não é apenas emocional, ela é espiritual. É um clamor de quem reconhece que só Deus pode preencher. E essa sede, ela deve nos levar a uma busca. E sabe qual é essa busca? Uma intimidade mais profunda com o Senhor. Deus, ele não nega a sua presença a quem busca com sinceridade. Em Jeremias 29:13 diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E a palavra fala que é de todo o coração, não é um coração pela metade, é de todo. É completo. Então quando a alma ela anseia por Deus, ela se revela de forma, sabe, tão profunda no nosso deserto interior, que ele é transformado em um manancial. Você crê nisso? Que do seu interior fluirão rios de águas vivas. A sede, ela é um convite divino. Ela é uma forma de Deus de nos chamar, sabe, de volta à fonte, a Ele mesmo, Ele próprio. Ele nos chama todo dia. Mas nós vamos encontrar do tamanho que nós procuramos. Se eu procuro pouco, eu bebo pouco. Se eu procuro muito, eu tenho muito. E assim vai indo fluir de nós. Então quando a corça ela corre, sabe, ela dá a sua vida por inteiro. E quando ela encontra aquela água, ela bebe e ela descansa. Ela é fortalecida e ela é renovada. É assim que nós precisamos caminhar para alcançar a presença do Senhor. Só assim nós vamos nos manter fortalecidos, renovados e descansados. Salmos 36:9. Deus, ele é a fonte. Coloca aí para mim, Salmo 36:9. Pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, nós somos iluminados. E em João 7:37, o próprio Jesus fala: se alguém tem sede,
venha a mim e beba. Tem alguém com sede aqui hoje, amados? O próprio Jesus, ele está falando, venha a mim e beba. Ele está querendo jorrar água aqui hoje. Ele quer saciar a tua sede. Mas você precisa reconhecer a necessidade dela. Esse é o primeiro passo. Você precisa reconhecer a necessidade da sua sede para poder estar encontrando a fonte. Você precisa ansiar por isso aqui dentro, não tem? Ele está pronto para saciar, renovar a sua fé e restaurar o teu coração. O ministério de louvor pode subir. E aqui eu quero deixar algo entre o ninho e a fonte. O ninho, a presença de Deus, lugar de descanso e proteção. Fonte, a água, também presença de Deus, lugar de sustento e vida. E quando nós nos afastamos, começamos a viver como a ave, sem direção, inquietos, vulneráveis. Mas quando o coração desperta, nós nos tornamos como a corça, sedentos, buscando e voltando para Deus. Permanecer no ninho, presença. Continuar com a sede, desejo constante de Deus. Permanecer no ninho, presença. Continuar com sede, desejo constante. Nós precisamos, continuar com esta sede. Nós precisamos ter um desejo constante, um anseio constante. Fique de pé. O Senhor, Ele ministrou muito no meu coração hoje à tarde. E como eu preciso desta água. Como eu preciso ser sustentado por ela. Como eu preciso, me encharcar dela todos os dias. Como nós precisamos ter um foco voltado só para esta água. Quantas coisas têm acontecido desde a virada do ano até aqui, que muitas das vezes nós estamos buscando esta presença. Nós até estamos no ninho, mas nós estamos acomodados dentro dele. Tem um tempo que os filhotes ali no ninho, eles estão ali protegidos, guardados. Mas o pai, a ave ali, se ela não proteger, não vai ter como aqueles filhotes voarem e prosseguir o teu caminho para encontrar o teu propósito. Então nós precisamos zelar por esse tempo aqui no ninho. Mas nós também precisamos entender que nós temos que buscar a fonte certa, que é o Senhor, para que nós não venhamos a sair do ninho na hora errada, porque eu não vou sobreviver, eu vou cair, eu vou me machucar, eu vou me perder. Mas eu tenho que saber também que aonde chega o alimento para mim, também eu encontro a água que sacia a minha sede.
Eu quero que você coloque a mão no teu coração agora. Qual é a sua sede hoje? A que ponto está a tua sede hoje? A que ponto está o teu anseio hoje?